Fala, minha gente, tudo bem? Está correndo pelos corredores da Câmara dos Deputados Nacional um projeto de emenda constitucional para acabar no Brasil com a escala 6x1. Requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão. Se você é uma pessoa trabalhadora, já sabe do que eu estou falando, obviamente. Então a nossa proposta nesse vídeo não é te apresentar a escala 6x1, qual é o projeto, a quantas anda, senão acompanhar, no âmbito religioso, a corrida pastoral para explicar, à luz da Bíblia, o trabalho. A Bíblia não é a favor da vagabundagem. Afinal, Deus nos criou para trabalhar e Deus trabalha sempre. Ele continua trabalhando. Quem inventou o trabalho foi Deus. God designed that you work. Deus projetou que você trabalhe. Não, você não é de direita se você apoia essa PEC aí 6x1 da redução da jornada de trabalho. Não adianta você ter direito. Você não tem emprego. Não tem emprego. Não adianta. Eu trabalho, gente. Trabalho primeiro é para glorificar a Deus. Trabalho é castigo não, hein? É, isso aí. Trabalho é sustância. É bênção. Tá lá em Gênesis, antes da queda. Deus colocou o homem no jardim para cuidar e lavrar, para produzir. Adam gets up. E Adão levantou. I'm alive. Eu tô vivo. What's the first thing God did? O que foi a primeira coisa que Deus fez? Before he gave him a wife, he gave him a job. Antes de dar ele uma esposa, ele deu a ele um trabalho. É igual um casamento. De onde surgiu a ideia de que seria normal parar de trabalhar enquanto nós ainda temos energia? A Bíblia quer que todos trabalhem e que quem não trabalhar não deve comer. Isso é um postulado capitalista. Se você trabalha, gera lucro e tem o seu salário, você vai ter como comer. Se não trabalhar, não vai ter como comer. É impressionante como até pessoas de bem, pessoas que se consideram de direita, estão concordando com esse absurdo. Já pensou? O cara quer viver um eterno domingo. Fica com raiva de segunda-feira. Que é isso, gente boa? O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Não é a favor daqueles que mamam na teta do governo. Tá? Cansa de descansar, né? Cansa de descansar. Todas as pessoas trabalham até a exaustão. Você defende essa PEC, você tem ainda aí um ranço comunista dentro de você. Mas você tem que ter uma nova revelação. I said you're in the promised land right now. Eu disse, você está na terra prometida agora. Come on, begin to scream, I am a Christian capitalist. Começa a gritar aí, eu sou um cristão capitalista. Repete comigo assim, eu sou um cristão capitalista. Agora vocês, vai. Na verdade, independentemente se o pastor, pastora, teólogo, teóloga, pessoa de sua preferência que gosta de utilizar a Bíblia para justificar as suas ações ou sua defesa de um determinado projeto, o que nós queremos é falar aquilo que eles não vão falar. É discutir exatamente um tipo de conteúdo que vai passar batido, como se trabalho no texto bíblico fosse a mesma coisa que nós entendemos como trabalho hoje. E é nesse mundinho em que a história é apagada e uma nuvem mística é colocada diante dos nossos olhos que nós queremos trabalhar, rasgando este véu que é colocado diante de nós e nos separando da realidade viva, social e material na qual nós estamos inseridos. Então eu quero pedir que você preste muita atenção, siga aqui o conteúdo desse vídeo, espalhe a palavra por aí e, claro, se puder, fortaleça o nosso trabalho, tanto da Revista Zelota quanto do meu canalzinho aqui. Descrição do vídeo tem links importantes para tal. Não esqueça de dar uma força. Veja, a primeira coisa que nós temos que estar atentos é que a ideia de trabalho ou o conceito de trabalho presente em uma determinada sociedade há 2000,
4.000, 5.000 anos atrás em outro território, não é a mesma que nós vivenciamos e compreendemos hoje. Isso é bastante claro. Por isso, cuidado quando aparecer um pastor pegando este livrinho aqui e sacando de sua caixinha de promessas versículos que justificariam ponto A ou B como se fosse uma vontade divina e eternizada nas formas de trabalho humanas. Provavelmente a primeiríssima coisa que você vai ouvir de pastores é que Deus teria instituído o trabalho desde a fundação do mundo, desde a criação. Numa leitura baseada especialmente no capítulo 2, a partir dos versículos 4, 5 de Gênesis, em que começa uma segunda narrativa da criação, tema que nós já trabalhamos muitas vezes aqui no canal, e também eu vou colocar na descrição desse vídeo alguns textos que você pode dar uma olhada a respeito disso. Tudo bem? De toda maneira, nesta segunda narrativa, teria essa instituição do trabalho, ou seja, você vai realizar força, vai gastar de sua energia, usar os seus músculos, nervos, o seu cérebro capaz de projetar determinadas ações para produzir um produto necessário ao consumo, que quando consumido, garante aí uma sobrevida, um dia seguinte, não só para você, mas também, quem sabe, para sua parceira, seu parceiro, sua família, uma organização de uma comunidade que expressa essa necessidade de combinar força de vida gasta para produzir um determinado insumo que, quando consumido, nos garante vida. Isso seria uma base fundamental de compreensão de trabalho. Trabalho como gasto de energia necessário para que nós prossigamos nesse ciclo vital. Isso é uma forma geral de trabalho e realmente é presente na nossa vida. Todo mundo aqui, durante as tarefas cotidianas, tem que gastar energia para poder produzir o necessário para, quando consumido, poder viver novamente. Utilizar aqueles recursos que estão disponíveis para você conseguir sobreviver. Mas isso é em todo tipo de atividade humana. Desde a hora que você cozinha na sua casa, por exemplo, preparando ali os alimentos necessários para que a família continue em vida, seja criança, adolescente, outros adultos dependentes, pessoas que vão trabalhar no dia seguinte precisam desses alimentos para ter força para retornar para o seu emprego. Opa, peraí, emprego? Diferente de trabalho? Sim, o trabalho na forma geral, como gasto de energia necessário para que nós possamos sobreviver e viver em comunidade, em organização familiar, inclusive, é distinto do que nós compreendemos hoje como trabalho no emprego. Ou seja, no uso da sua capacidade de trabalhar por um empregador. E você, nessa dinâmica de emprego, se torna empregado, empregada. Uma força de trabalho, um corpinho, que agora realiza suas funções não para produzir o necessário para consumo, senão para realizar uma atividade que é economicamente interessante do ponto de vista da sociedade como um todo. Parece que, nesse sentido, trabalho é muito mais específico do que essa concepção geral. Nesse sentido, trabalho como compreendemos hoje, cuja escala pode ser 4x3, 5x2, 6x1, sabe Deus qual mais, depende de uma compreensão específica do que é a pessoa trabalhadora e do que é a sua função social quando exerce o trabalho, o emprego, em um determinado local. Veja, para que nós pudéssemos compreender trabalho de maneira genérica e abstrata, não como um ofício, não como uma habilidade específica daquele ser humaninho dentro de uma divisão comunitária de trabalho social menos complexa, precisou de todo um desenvolvimento histórico, em que nós separássemos, por exemplo, o trabalhador do uso de sua força de trabalho, o trabalhador do tempo que ele gasta empregado em algum lugar. Em outros modos de organizar a vida, por exemplo, aquele que é trabalhador como um marceneiro, ele não está separado da força de trabalho. Não é o marceneiro que pode trabalhar de pedreiro, ele é o marceneiro. Essa é sua habilidade específica aqui em nossa organização social. E vai preparar seu filho, sua filha, outras pessoas para seguirem seu ofício, por exemplo. Então não há uma separação entre o trabalhador e sua habilidade específica de trabalho, muitas vezes reproduzida e mantida na sociedade por tradição. Famílias de ferreiros, famílias de marceneiros, famílias de pessoas que produzem um tecido, uma roupa.
e também organizam comunitariamente, em suas pequenas propriedades em geral, uma maneira de subsistência. Isso é um tipo de forma social específica, que possibilita com que você não separe o trabalhador do seu trabalho. Mas, no desenvolvimento da história, parece que hoje nós não compreendemos mais assim. E imaginamos que estamos relativamente livres para escolher o nosso ofício. Parece que, de certa maneira, eu pego esse meu corpinho, independentemente de alguma habilidade específica que eu tenha, e ponho à venda no mercado de trabalho, em busca de um emprego dessa minha capacidade. Percebe que são duas maneiras completamente distintas de ver o trabalho? Uma é a atividade vital necessária, outra é um trabalho socialmente determinado. Depende da forma social e da maneira que nós organizamos a nossa sociedade. Completamente distinto. Com o desenvolvimento na história das nossas relações sociais e também dos instrumentos que nós temos para poder produzir aquilo que socialmente é necessário para que as pessoas vivam e desfrutem e tudo mais, a gente pôde experimentar, especialmente depois do processo chamado industrialização, um grande ganho de produtividade, ou seja, aumento da quantidade de coisas que nós produzimos, à medida que não é mais o marceneiro que produz a mesa ou a cadeira, senão uma indústria mecanizada, que faz com que não seja necessário uma pessoa especializada, senão que diversas pessoas executando frações de trabalhos distintas em abstrato, apertar um botão, ajeitar uma máquina, ver o produto no final, reforçar algum tipo de atividade que vem um monte de cadeira de mesa no final. Ou seja, não é mais o ser humaninho que vai lá produzir uma mesa que vai custar tanto e levar não sei quanto tempo para fazer. São muitas mesas produzidas de uma vez, utilizando trabalhos combinados dentro dos seres humanos, dentro de uma indústria, de uma fábrica, de uma empresa, de uma unidade produtiva. Essa reorganização do modo de produzir, da maneira que nós combinamos os nossos trabalhos para que seja produzido o necessário para que a sociedade, ao consumir, se mantenha, faz com que a gente crie uma maior dependência e interdependência de trabalhos combinados. Dentro da fábrica, dentro da empresa, dentro de uma unidade produtiva, os trabalhos ali técnicos de diferentes pessoas executando serviços especializados para a realização do seu produto final. Do lado de fora da empresa, da fábrica, da unidade produtiva, as conexões entre diversos processos e outros serviços e outras empresas que fazem os insumos, os transportes, a distribuição, a redistribuição e sei lá mais o que, trazer energia, Wi-Fi, internet, não sei o que precisa nesse espaço para poder produzir, para que então seja realizado aquele produtinho. Você viu que é uma interdependência muito maior e uma conexão social muito mais complexa, é uma divisão social do trabalho muito complicada. Pois é, mas se nós estamos numa rede tão interdependente, conectada, combinada e tão complexa, por que é que ao falar de trabalho nós tratamos de maneira individual, como este ser humano abstraído, abstrato, isolado, indivíduo, perdido no mundo e que deveria aproveitar essa bênção que Deus deu, que é sua possibilidade de trabalhar? Porque apesar de nós vermos uma complexidade dessa divisão social do trabalho cada vez maior, nós tratamos o empregado e o empregador, o indivíduo 1 e o indivíduo 2, que deveriam combinar sozinhos e isolados de todo o resto, qual é a melhor maneira desses seres humanos sobreviverem. Que loucura é essa? Por que será que a reflexão religiosa não está acompanhando essas mudanças nas condições de trabalho e no mundo historicamente realizado por nós, que somos os seres humanos que realizamos e fazemos a história? Por que é mais fácil a gente eternizar uma concepção genérica de trabalho muito adequada para que nós não percebamos esta rede social? E não estou falando de internet, esta rede social material e efetiva que combina as nossas ações aqui, de trabalho, de serviços, de consumo, sem que nós percebamos. E nos põe então para lutarmos uns contra os outros ou negociarmos uns contra os outros como se fôssemos indivíduos isolados. Por que será que a teologia ou os pastores não acompanham esse desenvolvimento histórico e colocam esse véu diante de nós que ainda reforça a impossibilidade de nós olharmos a realidade social que está ali fora?
Nós olharmos como a divisão social do trabalho é extremamente complexa e hoje é a diferença entre emprego de força de trabalho e o trabalho genérico, esse trabalho efetivo, que é gastar energia necessária enquanto comunidade para produzir o necessário para que nós possamos consumir e viver no dia seguinte. Um ciclo econômico básico e fundamental para qualquer organização humana, mas que fica apagado, como se fosse uma questão de você correr atrás do seu salário e o empregador aí fazer a mágica de criar emprego. Claro, todos seguindo aí essa ordem natural estabelecida por Deus, que é a exploração do trabalho sob o regime do modo de produção capitalista, né? O capitalismo foi Deus que fez. Não. E veja, minha gente, isso que eu tô comentando tem sentido se você olha a sociedade não do ponto de vista de simplesmente reproduzir os mecanismos existentes, mas do ponto de vista da reprodução social. O que é isso? Quais são os instrumentos, os recursos, os processos, as relações necessárias para que no dia seguinte as condições que nós todos possamos sobreviver se mantenham. A sociedade moderna permitiu que nós pudéssemos fazer esse tipo de planejamento e observação da realidade a partir dos seus instrumentos e mecanismos básicos. Percebêssemos que economia, que mercado, que Estado, que escola, que hospital, que igreja fossem produto da história, da realização dos seres humanos na história. Não foi Deus quem fez. Deus nos fez, mas nós produzimos essas coisas. E se nós produzimos e criamos esses mecanismos, nós podemos alterá-lo. Se trabalho antigamente era um trabalho que era conectado ao ser humano real, material, que tinha um ofício específico, por exemplo, hoje já não é mais assim. Percebemos o trabalho apenas como uma unidade de força produtiva, uma peça, o seu tempo de vida que você põe em risco e põe à venda para poder tentar sobreviver. Sempre foi assim? Claro que não. Contudo, se você lê um texto bíblico e transpassa a história como se ele estivesse falando de uma eternidade etérea, abstrata, sem vida, e não faz a crítica de quais são os princípios que podem ser lidos ali, mas trazidos para hoje com uma análise da nossa realidade e de como é distinta daquela, a gente simplesmente pode acabar utilizando a igreja, a fé, a Bíblia e Deus para legitimar o capitalismo, para legitimar relações de exploração, para não atuar na história e mudar as instituições vigentes que estão explorando o nosso trabalho, roubando o nosso tempo de vida. E se tem uma coisa que Deus instituiu, foi vida, antes inclusive do trabalho. E para que você possa desfrutar esse presente que Deus te deu, você precisa de tempo. Bastante tempo. Só que só se vive uma vez, meu querido, e esse tempo tá indo embora, especialmente porque o tipo de organização de trabalho que nós temos explora ao máximo o nosso tempo de vida e nos dá o mínimo de condições para tentar sobreviver. E não é individualmente, preste atenção, é familiarmente. Do ponto de vista de manter a ordem, as pessoas vão falar de indivíduos. Do ponto de vista da reprodução social, de manter as condições para que seja possível um ciclo econômico novo, nós falamos de famílias. Famílias que se organizam em diferentes configurações para poder viver e sobreviver. Isso porque, por exemplo, eu tenho uma filha. Minha filha, para que ela possa ser uma força produtiva, para que ela possa ser essa unidade que vai se vender no mercado futuramente, como um trabalho qualificado, mais ou menos qualificado, a depender das condições que nós estivermos daqui a alguns anos, ela precisa hoje de alimento, ela precisa hoje de escola, ela precisa de brincar, ela precisa de teto, ela precisa de condições de saúde mínimas, básicas, e tudo isso não é condicionado pelo trabalho dela. Pelo meu trabalho, pelo trabalho da minha companheira, pelo trabalho da minha família, da rede de apoio que faz com que essa criança possa existir, crescer e se desenvolver até aquilo que nós consideramos como uma idade produtiva, em que ela começa aos poucos a ingressar no mercado de trabalho, ou no mundo de trabalho, que para mim é muito mais interessante, como a renovação da força produtiva anterior. E aí o pessoal que estava trabalhando de uma geração anterior sai de cena, entra uma nova e a gente pensa no ciclo de reprodução econômico, reprodução social, voltando todo esse processo. O salário de uma pessoa deveria ser o salário suficiente para garantir que ela e seus dependentes vivessem com dignidade
e crescessem, amadurecessem, se desenvolvessem, para que as pessoas possam estudar, fazer aquilo que lhes interessa, ter tempo livre para fazer o que lhe motiva, produção cultural, mesmo ir para o culto e ter um culto, quem sabe, muito mais agradável ao Senhor e adequado a um modo de vida em que a gente possa desacelerar, acalmar, desfrutar do tempo com os irmãos. Para isso a gente tem que mudar toda a dinâmica de organização social que simplesmente explora o trabalho, esse trabalho abstrato que suga as nossas vidas, nossas, das nossas famílias, da nossa comunidade. E se tem uma coisa boa nesse debate, é que nos lembra que aquilo que é mais importante para qualquer ciclo econômico é, quem diria, a pessoa trabalhadora, os seres humanos, que são aqueles que produzem e que consomem no final, que fazem o produto necessário, que realizam esse produto ao consumi-lo e dão condições para o novo ciclo. Contudo, o pessoal que apaga os seres humanos da equação pensa no mercado, pensa na engenharia social, pensa numa sociedade que está apartada desses seres e dá vida a algo que já está morto, que é maquinária, capital financeiro, dinheiro e um monte de coisa que a gente produziu, e apaga a vida dos seres humanos. Nós somos aqueles que damos a nossa vida para que esses produtos das realizações humanas se mantenham. Se a gente falasse em linguagem religiosa, nós estamos oferecendo as nossas vidas a ídolos. Ídolos são coisas produzidas pelos seres humanos que passam a decidir sobre suas vidas e exigir sacrifícios. Ídolos que exigem sacrifícios e nós estamos entregando. Esse mecanismo capitalista, de um ponto de vista religioso, é idolátrico e reproduz a destruição da vida dos seres humanos. Além de ajudar, claro, o pessoal que realmente decide sobre a divisão social do trabalho, que é quem tem capital e quando movimenta seus investimentos, decide sobre quem vai trabalhar e quem não vai, qual emprego vai ser investido e qual não vai, qual setor vai ou não vai, de acordo com seus interesses e não do planejamento social. E aí, pelos seus interesses, ele enrica e um monte de gente fica sem emprego. Ele enrica e um monte de gente fica sem comida. Ele enrica e simplesmente jogando esse jogo eterno que é o capitalismo aparentemente criado por Deus. Sociedade fomos nós que fizemos, seremos nós que transformaremos. E a questão é, mas a utopia é só no céu. Sim, meu querido, mas a gente não tá falando de utopia, a gente tá falando de realizar o necessário para que a vida seja cada vez mais viável, possível e que os nossos filhos, as nossas filhas, futuras gerações possam viver, sobreviver e desfrutar do presente que Deus deu pra gente. Por isso é tão fundamental a gente apoiar e lutar por esse movimento de vida além do trabalho. É por isso que é fundamental irmos contra a escala 6x1 e defendermos esse projeto de lei aí encabeçado por Érica Hilton e Rick Azevedo, para que nós possamos fazer com que esta sociedade que tanto nos explora comece a atender às necessidades de quem produz. Que esta sociedade que funciona com mecanismos que roubam o nosso tempo de vida comecem a ser planejados e utilizados não para fazer capital crescer, mas para fazer que os nossos filhos e nossas filhas tenham melhor vida e melhores condições de vida, para que o planeta não seja consumido, para que o pessoal continue lucrando, senão que nós tenhamos uma racionalidade produtiva e reprodutiva que planeja, que organiza, que deseja não ficar aumentando produtividade ao infinito, já que estamos num globo finito com recursos finitos, senão que planeja organizar este jardim no qual nós fomos metidos nesse mundo, para que as relações não sejam autodestrutivas, para que as pessoas tenham a oportunidade de viver plenamente desde hoje e para sempre. E se o maluco vier dizendo que Deus fez escala 6x1 porque criou o mundo em 6 dias e descansou em 1, você avisa pra ele que Deus fez um trabalho por dia só. É uma tarefinha e acabou, cansei, vou voltar pra casa. E como você tem casa pra voltar diferente de Deus, não esquece de cobrar o direito de transporte, além do direito do vale alimentação e o teu direito de descanso durante o dia, porque diferente de Deus você também tem fome e sono todos os dias e não só no 7º, tudo bem? E seguimos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Bora ver onde a gente vai parar. Valeu! Se você vê alguém que tá mentindo nos comentários, responde ele, vê o vídeo, para poder mostrar que a gente não quer essa minoria barulhenta que só atrapalha o debate.